Bom, pessoal, antes da gente conversar sobre o cristianismo, que eu acho que depois do último vídeo vocês ficaram muito curiosos a respeito da relação do cristianismo com Roma, é importante falar sobre a decadência do Império Romano. Isso mesmo, nem tudo foi flores, nem todo imperador foi como Otávio Augusto. E lembrando que tivemos vários imperadores romanos ao longo do período imperial em Roma, né, pessoal? Então, quais os motivos que geraram a decadência do Império Romano? Bom, boa parte dos motivos que geraram os conflitos que foram levando o Império à decadência estão relacionados à expansão territorial. Isso mesmo, o mesmo motivo que garantiu a glória, o domínio de Roma sobre várias províncias na Ásia Menor, na Europa, na Península Itálica, no Mar Mediterrâneo, também foi o motivo da decadência desse grande império. Isso mesmo, pessoal. Principalmente pelo grande número de áreas administrativas, a gente começa a perceber durante a fase do império que se chama Baixo Império, que começa a ter muitos problemas políticos, administrativos, corrupção. Isso mesmo, pessoal, corrupção, um dos grandes males, né, dos governos de todos os tempos e em todos os momentos, né? Então o Império Romano passa a enfrentar crises políticas, crises sociais. O povo livre de Roma começa a não ter, dinheiro, acesso a bens de consumo como alimentação, por exemplo. Então, Roma passa por uma decadência política, por uma decadência social. Automaticamente, as legiões que defendiam as fronteiras do império também começam a entrar em conflito e as áreas fronteirísticas passam a ficar desprotegidas. E, para solucionar um pouco desse problema, o império ele é dividido em duas partes, né? Acreditavam que dividindo o império em duas partes ia ser uma forma de solucionar todos esses problemas e reorganizar. Então a gente passa a ter o Império Romano do Ocidente, representado pela capital Roma, e o Império Romano do Oriente, representado pela capital Constantinopla, que vai ser este o nome que a capital do Império do Oriente vai receber. E antes de ser Constantinopla, era a antiga cidade de Bizâncio. Hoje nem Bizâncio, nem Constantinopla, hoje essa área é conhecida como Istambul, né? É uma cidade maravilhosa que fica ali entre a Ásia e a Europa, na Turquia, enfim. Curiosos para saber sobre o cristianismo? Então vamos lá. O cristianismo, como eu disse para vocês, ele surgiu lá no Oriente Médio, na região que hoje a gente chama de Palestina. E o cristianismo, ele foi originado do judaísmo. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga daquela região, lembrando que na Palestina, no Oriente Médio, registra-se o surgimento das três religiões monoteístas, em ordem: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então o judaísmo já existia, lembrando que o judaísmo é a religião dos ancestrais lá, de Abraão, de Moisés, né? A religião descrita no Velho Testamento da Bíblia. E eles acreditavam, de acordo com as escrituras, com os registros históricos, os povos de origem judaica, né, eram chamados de hebreus. Eles acreditavam na vinda de um Messias, de um Salvador, que seria filho de Deus e que salvaria toda aquela região, todas aquelas pessoas dos males vividos aqui. Então, Jesus nasce lá na Judéia, né, uma província romana. Lembrando que eu contei para vocês que Jesus nasceu lá na época que Otávio Augusto era imperador. Jesus nasce, cresce carpinteiro como o pai José. Todo mundo já sabe da história de Jesus, né? Que o anjo Gabriel apareceu para Maria, que era noiva de José, eles ainda não eram casados, Maria era virgem. E, enfim, toda a história que nós já conhecemos do nascimento, da concepção de Cristo.
Jesus, então, ele cresce e começa a falar para as pessoas que ele era filho de Deus, que ele era o Messias e que ele veio libertar aquelas pessoas. Então, a partir dos ensinamentos de Cristo, ele ensinava através de parábolas, contando histórias, ele também passou a ser visto como uma fraude, principalmente pelos hebreus, pelos seguidores do judaísmo. Então, nos templos judaicos da época, viam Jesus como uma grande fraude, como um charlatão, e denunciaram Jesus para Roma. Roma era a autoridade. E é importante, pessoal, entender que Roma dominava várias províncias além do território italiano e que nas províncias romanas existiam os cônsules romanos que representavam a autoridade de Roma ali. Porém, eles prezavam os romanos pela tolerância religiosa. Eles viviam, em um império politeísta com várias religiões. Então essa questão do judaísmo, do monoteísmo, não era vista como algo muito grave pelos administradores de Roma ali naquela região. Porém, dentro dos templos, a questão de Jesus estava incomodando e Jesus estava atingindo um grande número de seguidores. Então, os responsáveis pelos templos denunciaram Jesus como um criminoso, como alguém que pregava contra Roma. Por que como alguém que pregava contra Roma? Utilizaram algumas das ideias de Jesus para poder denunciar para as autoridades de Roma que ele incitava a rebeldia contra os romanos. E aí, uma denúncia, os oficiais de Roma acataram essa denúncia. Só que ninguém sabia quem era Jesus, assim, era um lugar grande, todo mundo era muito parecido, E aí entra a história do Judas, aquele amigo de Jesus, um dos 12 homens que andavam com Jesus de sua confiança, que falou para os romanos, a gente vai estar num lugar público e eu vou beijar no rosto de Jesus, então vocês vão saber quem é Jesus, vocês vão poder prender Jesus. Para quem é cristão, para quem já conhece essa história, Judas foi o traidor. Judas foi o amigo que entregou Jesus para as autoridades romanas em troca de 30 moedas de ouro. E assim aconteceu. Jesus foi preso. Jesus foi preso, porém ele não foi imediatamente crucificado, não. Vocês se lembram em outras aulas que eu contei para vocês que a crucificação era a pena máxima no Império Romano? Só os bandidos mais perigosos, as piores ameaças eram crucificadas por Roma. Então Jesus ficou em cárcere alguns dias. Porém, o cônsul de Roma na época era Pilatos. E existem alguns relatos históricos que Pilatos estava resistindo muito. Pilatos não queria condenar Jesus à crucificação. Pilatos não considerava que aquela denúncia ela fosse tão grave assim. Existem também outros relatos, inclusive existe até uma publicação literária de que Cláudia, a esposa de Pilatos, visitou Jesus no cárcere, conversou com Jesus e depois falou com o marido, não crucifique este homem porque este homem é santo. E parece que isso comoveu muito Pilatos, mas isso não é história, é produção literária. Então o que aconteceu? Pilatos, numa estratégia política, resolveu deixar o povo daquela província escolher. Lembrando que Pilatos não era imperador. Pilatos era o cônsul romano naquela província, ok? Lá em Jerusalém. E o imperador era Tibério. E Pilatos então teve uma ideia, eu vou pegar um criminoso terrível, comedor de criancinha, assassino de velhinha e vou falar com o povo, hoje Roma só pode crucificar um, vocês escolhem, comedor de criancinha, assassino de velhinha, Barrabás ou o subversivo Jesus. Gente, a história é muito conhecida e muito triste. O povo não escolheu um assassino temido, cruel. O povo, em sua maioria,
gritava Jesus. Jesus foi crucificado pelos romanos, mas com o grito do povo. Roma representava somente o cumprimento da lei. Que isso fique claro nessa aula. Jesus foi crucificado, pregado em uma cruz. E como ele se intitulava o rei dos hebreus, o rei daquele povo, o Messias, ironizaram Jesus. Fizeram uma coroa de espinhos e coroaram Jesus. Jesus foi crucificado no Monte Calvário, ao lado de mais 2 ladrões que também estavam sendo punidos pela crucificação alguns dias ou horas antes. Publicamente, Pilatos lavou as mãos. Esse ato de lavo minhas mãos significa que eu não tenho mais o que fazer. O povo escolheu. Essa é a história de Jesus. É onde a história de Jesus se encontra com a nossa história didática de Roma. Reflita sobre ela. Reflita sobre as nossas questões sociais, sobre os subversivos de hoje e sobre quem o povo grita, quem o povo condena. É uma reflexão. Sobre o cristianismo, não acabou. Depois da morte de Jesus, nós já sabemos quem é cristão, quem acredita na verdade que era dita por Jesus, também acredita que ele ressuscitou no 3º dia. Por isso que no nosso calendário a gente comemora a ressurreição através da Páscoa. O judaísmo já comemorava, mas não comemorava a ressurreição de Cristo, comemorava uma festa antiga, chamada a Festa dos Pães Asmos. Mas nós comemoramos a Páscoa. O nosso calendário ele é baseado no nascimento de Cristo. Nós vivenciamos o ano de 2021 desde que Cristo nasceu. Então, o cristianismo ele passou a orientar a vida do Ocidente. Mas como? Depois de anos, depois de Cristo ser crucificado, aí que ele ficou popular. Essa história é muito parecida com muitas que a gente vê hoje em dia. Depois da morte de Cristo, o que ele pregava se expandiu, gente, igual fogo alastrando no espaço, num pasto no Império Romano. E os romanos, que eram tolerantes aos cultos religiosos, passaram a ver aquela religião que estava crescendo pra caramba como uma ameaça ao domínio de Roma. Então o cristianismo também passou a ser visto como uma religião proibida. E agora proibida pelos romanos, pelo Império, como uma religião subversiva. Vamos entender então alguns motivos pela proibição do cristianismo? Primeiro, o cristianismo ele era pacifista e o Império era militarista. O cristianismo pregava a igualdade entre os homens, enquanto o Império pregava a superioridade do imperador e de toda a realeza que estava ao redor dele. O cristianismo pregava vida pós-morte. Quando eu digo pós-morte, eu não estou falando de outra vida, de reencarnação. Eu estou falando de vida eterna. Enquanto Roma pregava o inferno, a desgraça e a crença em vários deuses. Tudo isso colaborou para que o cristianismo fosse proibido. Como essa matéria é uma matéria que pode gerar várias interpretações, eu gostaria de ler para vocês um trecho do nosso material de estudo que é o Bernoulli. Então, o que eu vou falar para vocês agora está aqui no material Bernoulli, livre acesso para vocês. O cristianismo era pacifista enquanto o império era militarista. Era monoteísta, enquanto as demais religiões eram politeístas e professavam culto ao imperador, considerando uma divindade. Lembra do Augustus? Além disso, o cristianismo propunha a vida após a morte e pregava a igualdade entre os homens, o que contrariava os interesses das elites escravistas, já que os escravos, que chegaram a constituir 4/5 da população romana, não poderiam ser considerados iguais aos outros homens. O cristianismo ainda pregava ser a única religião que apresentava
a verdade, consequentemente, alegando que todas as outras religiões praticadas pelos romanos, inclusive a do Estado, eram falsas. Os cristãos recusavam-se, por exemplo, a cumprir rituais ligados à figura do imperador. Devido a essa discordância entre os seguidores de outras religiões e os cristãos, estes foram duramente perseguidos pelos imperadores que consideravam seu culto ameaçador ao poder imperial. Durante muito tempo, o Império Romano, então, perseguiu os cristãos. A história de Jesus, ela é contada em 4 livros que estão no Novo Testamento da Bíblia, que são chamados de Evangelho. São os livros escritos entre os anos 70 da era cristã e 90 por Lucas, Mateus, João e Marcos, discípulos e amigos de Jesus. A Bíblia, por isso, é considerada um grande livro de história. O cristianismo, ele não morreu com Jesus. Depois de muitos fracassos, Roma decide adotar o cristianismo como religião oficial. Mas por trás dessa adoção também tinha algo relacionado à política, à dominação.